Marcos 2. Marcos 2. Vou ler aqui. Vamos lendo, vai. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem de frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, que tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Essa passagem é bem conhecida, né? A primeira vez que eu vi falar dessa passagem foi numa peça de teatro. E aí, claro que ali no teatro de igreja não dá para você fazer a casa, o telhado, né? Mas eles entraram lá, a igreja é bem larga assim, e eles entraram com o menino assim pela lateral da igreja, carregando o menino assim, né? Com um tapete, aí os caras seguravam na ponta dos tapetes assim, e vieram e carregaram e colocaram lá e fizeram a encenação como se estivesse descendo pelo telhado. E foi uma dificuldade, porque a maca, que ele fala aqui, é a cama, é uma esteira. Então, é uma esteira, você enrola a esteira e carrega embaixo do braço. Então eles colocam aquela esteira, igual aquelas de praia, né? Coloca a esteira ali. E aí lá na igreja eles fizeram teatro com tapete. E pesa, 4 pessoas carregar um adulto num tapete é pesado. Então você imagina, a gente deu mais risada do que tudo. E a gente viu ali a dificuldade que foi de levar o personagem, né, até ali Jesus e colocar ali, fazer toda aquela encenação. E aí, ouvindo o podcast do pastor falando sobre essa passagem, ele falou assim: o milagre aqui não foi nem a cura do paralítico, o milagre aqui foi ele ter 4 amigos. Porque você já pensou, um paralítico, uma pessoa que fica sentada ou deitada numa posição por muito tempo, vai gerar ferida. Então, a pessoa tem ferida nas costas, tem ferida nas nádegas, nas pernas, gera ferida, porque está muito tempo encostado, a pessoa se mexe, vai gerando ali a aflição e causa ferida. E aí eu posso falar assim: você já limpou algum cadeirante? Já deu banho em algum cadeirante? O corpo humano, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Um corpo com vida, igual lá, eu estava mostrando hoje aqui para Monique e para Eloá como derruba alguém, né? Leve. E aí, levinho, a Monique derruba qualquer um da gente. A Eloá derruba qualquer um da gente. A Eloá, com a técnica certa, ela coloca qualquer um no chão. Com a técnica certa. Se a pessoa não defende, ela derruba. E eu tava mostrando aqui e tal. Falei, tá vendo? É muito leve, é muito fácil você colocar alguém no chão. Só que um corpo sem vida é diferente. É diferente. Em velório, né? Dependendo da pessoa, eu sempre vou carregar o caixão. Sempre tô lá. Pra mim tem um significado, eu sempre explico isso, né? Eu tô lá carregando o caixão e é muito pesado. É muito pesado. Você imagina carregar um corpo, ou um corpo inanimado, né? Uma pessoa paralítica que não tem força nas pernas. Você tem que segurar o peso daquela pessoa no corpo. Você dá banho nessa pessoa. Tem um amigo meu que
o avô da esposa dele precisa de cuidado. Aí ele fez um banheiro, construiu um banheiro largo na casa dele. Ele colocou os aparelhos dentro do banheiro para ele dar banho no avô da esposa dele. Falou, ninguém cuida, eu cuido. Ele levou o avô da esposa dele para lá e ele cuidava do avô da esposa. E ele falava das dificuldades. Por quê? Primeiro, a timidez, a vergonha, o constrangimento. Você precisa vencer diversos obstáculos e depois a rotina. Você precisa vencer a rotina de cuidar de alguém. E esse cara aqui, um paralítico, naquela época que um doente não podia estar no meio da multidão, teve 4 amigos para atravessar uma multidão, porque eles tentaram atravessar a multidão. A palavra fala que eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Então eles tiveram acesso ali. O que eles fizeram? Subiram em cima do telhado e ainda desceram o cara numa corda. E aí olha o que Jesus fala assim, ó. No verso 5 fala assim, ó. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Então não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. E eu queria focar nisso hoje. Nessa questão da nossa companhia. Né? Do tipo de pessoa que a gente anda, do tipo de pessoa que a gente ouve, do tipo de pessoa que a gente caminha, o tipo de pessoa que nos influencia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó. As más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então, por que muitas às vezes a gente não alcançou o nosso milagre ainda? Muita gente fala, né? Eu tô há tanto tempo atrás do meu milagre, tanto tempo atrás da minha bênção, atrás da minha vitória, e, né, e tudo aquilo. E a primeira resposta é... A primeira pergunta sempre é essa. Com quem você está andando? Então muitas vezes o caminho para o nosso milagre é as pessoas que estão à nossa volta. Olha só, eu estou sempre falando isso, né? Ande com pessoas que te falam de Jesus, então fale de Jesus para as pessoas. E aqui, é um paralítico que não podia socializar, ele não era sociável. Esse cara não podia estar no meio de uma multidão. Ele não podia. E ele teve 4 amigos para carregar ele e romper aquela multidão e descer esse cara pelo telhado até a presença de Jesus. E Jesus olha para ele, vê um paralítico, só que Jesus não faz por causa do paralítico, ele olha para os amigos e ele vê a fé dos amigos e ele fala para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Jesus, o homem alcançou a cura dele através dos amigos dele. E aí uma pergunta que eu faço, eu fiquei refletindo nisso, que tipo de homem era esse? Porque assim, uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você ter amigos, né? Eu sempre falo isso, nós precisamos aprender a ser bons amigos e precisamos escolher bem aqueles que nós chamamos de amigos, porque muitas vezes quem está do nosso lado todos os dias é um bom colega, mas não é um bom amigo. É diferente, eu sempre falo isso. Existem amigos meus que eu não vejo há anos, mas na primeira mensagem o cara está disposto. Sabe? Não, assim, ó. Não, o cara para o que está fazendo para atender. Eu sou assim também. A pessoa me liga, precisa de alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá fazer. Eu falei agora que eu não consegui atender, né? Mas porque eu estava trabalhando, ele estava trabalhando também. E já tem 3 dias que a gente está tentando conversar. Eu falei para ele, amanhã eu estou em casa o dia inteiro, a hora que você ligar eu te atendo. Não consegui. Mas é assim, mas ele sabe que eu estou disposto e eu sei que ele está disposto também. Né? Então, esse homem, além de ter bons amigos, deveria ser um bom amigo também. Porque, gente, olha só, são 4 pessoas que estavam cuidando de um homem que estava de cama. E ele não estava de cama, ele era um paralítico. Ele não andava. E aqui não chama de irmão, não chama de tio, não chama de pai, não chama de parente, chama de amigo. Ela vai chamar eles de amigos. Então,
qual o tipo de pessoa que nós temos do nosso lado. E aí, só com esse verso aqui, a gente já consegue trazer muita coisa, aprender muita coisa. Por quê? Primeira coisa, nós precisamos saber a quem mostrar a nossa fraqueza. Porque muitas vezes a gente vai mostrar a nossa fraqueza para alguém e essa pessoa, ao invés de nos ajudar, ela vai nos desanimar mais. Vi uma entrevista de uma neurocientista falando, né? Ela falou assim, se você ficar do lado de alguém que está reclamando de algo por 5 minutos, você senta com uma pessoa, oi, tudo bem? Ai, não tô bem, meu dia tá mal, sabe? Ai, meu cachorro mijou no meu tênis, e aí fui pegar um ônibus, estava lotado, e aí o ônibus bateu, tive que descer andar, pisei numa poça de lama, sujei minha roupa toda, cheguei atrasado no trabalho. Se essa pessoa reclamar perto de você durante 5 minutos, o seu corpo vai produzir uma enzima, vai vendo? Só de você estar escutando uma reclamação, que demora até 8 horas para se dissipar do seu corpo. Ou seja, se você ouvir essa pessoa reclamando, aí você ouve mais uma, depois mais uma, depois mais uma, vai te adoecer pela doença dos outros, pela reclamação dos outros. Então qual é o primeiro passo? O pessoal começou a reclamar, calma. Não, vamos tentar olhar com outros olhos. Vamos ver o lado positivo? Ah, mas qual o lado positivo? Você está aqui comigo. Você está me contando essa história. Você acabou de falar, né, Tânia? O cara foi saquear a carga e foi atropelado. O cara achou que, pão de graça. E tomou um atropelo. Né? Então, de quem é que está melhor? Se você está conversando aqui comigo, você já está bem, cara. Calma aí, vamos... Toma uma água, toma um suco, vamos olhar para essa situação com outros olhos. Esse paralítico, ele poderia muito bem ter falado para eles, amigos, não se preocupem comigo. Não se preocupem comigo. Eu já estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com a maca, eu estou acostumado com esse lugar, eu estou acostumado com as pessoas me olharem desse jeito. Mas, esse cara deveria ser incrível, porque os amigos dele não se conformaram com a situação dele. Não, você não vai ficar aí. A gente anda e você não anda. Sabe, uma das virtudes da amizade é essa. É você desejar que o seu amigo tenha o que você tem. Os amigos dele falaram, não, a gente quer você andando junto com a gente. Eles não levaram ele para lá porque eles estavam cansados de carregar ele. Não, eles levaram o paralítico para lá porque eles queriam ver esse paralítico andando da mesma forma que eles andavam. Agora não era mais 4, eram 5 que saíram de lá caminhando. Chegou 4 caminhando e saiu 5, porque eles eram bons amigos. Eles tinham bons amigos. Imagina o exemplo que isso gerou. Porque no final aqui, no verso 2 vai falar assim, o homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamamos, nunca vimos nada igual. Por quê? Porque 4 amigos resolveram ajudar um amigo. Então assim, que tipo de amizade que a gente tem? Qual tipo de amizade, qual tipo de amigo que nós somos? Eu gosto de enfatizar isso porque assim, uma vez um camarada me criticou, amigaço meu, muito amigo meu, amigo de infância. Ele me criticou quando eu falei isso, porque eu falei sobre amizade no casamento, um vídeo que eu postei há muitos anos atrás. Eu falei sobre amizade no casamento. Falei, o homem e a mulher, né, o cônjuge, ele precisa priorizar a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Existe uma hierarquia. Então assim, você não vai mais jogar um tanto de bilhar que você jogava quando era solteiro, você não vai mais jogar o tanto de bola que você jogava quando era solteiro, você não vai mais em tantas festas que você ia, porque a sua prioridade é a sua casa, o seu cônjuge, sua esposa, os seus filhos, o seu emprego. E aí ele me criticou, não, poxa, eu gosto do que você fala, mas eu não penso assim e tal. Eu falei, não, beleza, se você não pensa assim eu te respeito,
Se você não pensa assim, eu te respeito. Agora, você achar que isso é errado, aí você te critico. Aí você está errado. Né? E eu conheço qual o modus operandi dele. Né? Que fica 4, 5 dias na rua. Sai e desaparece mesmo. Quando eu morava lá perto, a mãe dele, ele casado, ele sumia. A mãe dele ia na minha casa perguntar onde ele estava. Não sei. É adulto já, o cara recebia salário e ficava 2, 3 dias fora. É nesse nível. E é até hoje. Então, assim, a gente chega num nível de maturidade, de social, que nós precisamos abrir mão de alguns tipos de amizades. Precisamos abrir mão de alguns tipos de amizade. Ah, mas que tipo de amizade? Então quer dizer que eu não posso mais ter amizade com quem é solteiro, por exemplo. Não, eu posso ter amizade com todas as pessoas. Mas isso deve ser peneirado. Isso precisa ser visualizado de uma forma diferente. Por quê? Se uma pessoa não pode ser minha amiga e inimiga da minha esposa, por exemplo. Não pode. Se uma pessoa gosta de mim e não gosta da minha esposa, essa pessoa não gosta de mim. Não gosta de mim. Se a pessoa gosta de mim e não gosta das minhas filhas, essa pessoa não gosta de mim. E se eu ficar sabendo, eu não vou gostar dessa pessoa. Entende? Então assim, imagina, esse cara tinha 4 amigos que salvaram a vida dele. Salvaram a vida dele. Então, pessoas ao nosso redor, amigos nossos, vão ser alcançados por Jesus por causa da nossa amizade. Porque Jesus olhou para os amigos. Olhando a fé dos seus amigos, Jesus olhou para o paralítico e disse: seus pecados são perdoados. Eu ia falar um pouco sobre isso, mas nem vou falar sobre isso. Porque essa questão da amizade me pegou muito. Me pegou muito. Tem amigo que a gente precisa para momentos específicos. Tem gente que a gente só gosta de estar junto. Tem gente que a gente gosta de ouvir. Tem gente que eu gosto de sentar e eu só ouço a pessoa. Só vou ouvir a pessoa. Se ficar 10 horas falando, eu vou ficar 10 horas ouvindo e vou sentir falta quando eu acabar. Agora tem outros que eu quero mais falar do que ouvir. Sabe? Então assim, lembra do pastor Silvano? Encontrei com ele esses dias, fui levar as doações lá, e aí cheguei lá, com pressa, morrendo de sono, e ele também. A gente parou e ficou 40 minutos conversando em pé, com a sacola na mão. Entendeu? Eu ia na casa dele e ficava lá 4, 5 horas na casa dele, ouvindo ele. Então assim, são pessoas que vale a pena, né? Você sentar, ouvir, parar, aprender, tem experiência de vida, tem experiência com Deus. São pessoas que a gente conhece a família, conhece a conduta, vale a pena. Então assim, a gente não pode medir esforços para a gente cativar e permanecer essas amizades. Tem um amigo que ele chegou em mim uma vez, às vezes eu faço as coisas e eu não vejo com esses olhos, não percebo. Mas ele falou assim: cara, sabe o que eu gosto de você? É que você me chama às vezes para tomar um café e sai da sua casa, vem aqui, me busca e me leva para tomar um café, só para a gente parar 1 hora para conversar. Eu nunca reparei nisso. Por quê? Eu trabalho no aeroporto. Quando eu trabalhava de dia, as pessoas, os caras iam lá almoçar comigo. Então o cara pegava ônibus, uma condução para o aeroporto é cara. O cara pegava ônibus para ir lá para o aeroporto para passar 1 hora comigo na hora do almoço. Eu nunca reparei nisso. Aí parar para refletir nisso e falar: cara, esse cara tá me levando para outro lugar. E a gente sentava e falava de Jesus na mesa. De madrugada isso já aconteceu também, do cara ir para lá, para o aeroporto, e o cara virou a madrugada inteira comigo no aeroporto. Eu falei pro meu esposo: tem um amigo meu aí. Tá, não, vai lá. Leva o rádio aí com você e vai lá. Fica em QAP aí. O cara virou a madrugada comigo lá no aeroporto. Andando comigo lá. Viu toda a minha rotina de trabalho. Por quê? Não, porque a gente gosta de ficar aqui. Sabe? Então assim,
o esforço da amizade. Qual é o resultado disso hoje, uma amizade? Aqui gerou um esforço de cura e de salvação. Porque primeiro esse cara foi salvo. Jesus falou assim, ó, os seus pecados estão perdoados. E aí todo aquele, né, os religiosos, como assim, pecado perdoado, é blasfêmia, só Deus pode perdoar e tal. Aí Jesus, o que é mais fácil falar? Seu pecado está perdoado ou levanta e anda? Falar os dois é fácil, né? Para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda. Levanta e anda. Então, tá vendo? Aqueles amigos levaram esse homem para a presença de Jesus, ele recebeu a salvação e, por consequência, a cura. E aí ele sai de lá andando. Eu gosto disso porque, assim, quando a gente passa um período, por exemplo, a gente passa um período sem andar, se você ficar 30 dias sem andar, você desaprende a andar. Você desaprende a andar. Na hora que você levantar, você vai desequilibrar. Por quê? Você não pratica. Você não fez aquilo por muito mais tempo, e aí você fica com medo. Tem um amigo meu que passou por uma cirurgia, e ele dava mortal, capoeirice, tudo. Passou por uma cirurgia, ficou um tempo sem andar, e teve que reaprender a andar. Ele não fazia mais as coisas que ele fazia antes. Eu também, quando fiz cirurgia, fiquei com medo de pôr o pé no chão. Eu andava na pontinha do pé, mas não tinha nada. Aí, eu com medo. E aí, esse cara era paralítico. Aqui não fala se ele era de nascença, mas ele era paralítico. Precisou ser carregado. E a cura de Jesus: levanta e anda. Pega a sua cama e anda. Ele nem precisou reaprender de novo. Sabe? Eu assisti um filme, eu sempre conto essa história. Eu assisti um filme de um cara que era cego, e um médico fez um experimento nele, que colocou um aparelho no cérebro dele com uma câmera na frente dos olhos, e a câmera capturava a imagem e mandava para o cérebro, né? Era um teste. Isso é uma história verídica, real, e fizeram o filme. E o filme é chatíssimo. Um roteiro assim que, eu assisti o filme inteiro, mas arrependido, sabe? Assisti com raiva. Eu vou assistir até o final para não ficar nervoso completo. E aí chega um momento que o cara liga a câmera, ele enxerga a mãe dele. Ele tá virado para a mãe dele, o médico liga a câmera, ligou e enxergou a mãe dele. Só que ele nunca tinha visto nada. E aí, no momento que ele viu, ele se assustou. Tá vendo algo que ele nunca viu. A gente enxerga, né? A gente enxerga. Então, imagina, você fecha o olho e vê alguma coisa. Quando você fecha o olho, você vai tomar um susto. E aí o que você vai querer? Você não vai querer mais fechar os olhos. Com medo, assustado. É um mecanismo de defesa. Esse cara viu e não queria mais ver. Ele entrou em choque. Quando Jesus cura o cego lá, que ele fala pro cego assim, eu não lembro se é o que ele saliva no chão e lava os olhos, eu não lembro qual foi. Mas tem um cego que ele abre a visão, aí Jesus fala, você está enxergando? Ele fala, eu vejo os homens como árvores. Aí Jesus, calma aí, ora de novo. Aí ele abre os olhos e vê normal. Mas por quê? Os olhos foram curados, a mente não. E quando Jesus cura é completo. Esse homem foi curado e já saiu andando. Por quê? Quando nós recebemos essa cura de Jesus, nós não precisamos mais fazer as coisas básicas, sabe? Esse cara saiu andando. Eu fico imaginando a comemoração na hora. Os amigos, sabe? A satisfação. Os 4 vieram se esforçando. E agora saem os 4 comemorando, jubilando, celebrando. Os 4 não, 5 celebrando, né? Então assim, não, nós não te aceitamos nessa situação. Você precisa ser igual a nós. Esse é o tipo de amizade que nós precisamos cultivar. E é o tipo de amigo que nós precisamos ser também. Como? Eu conheço um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E você precisa disso também. Cara, a gente não vai ser aquele chato, né? Vai pra igreja, cita Jesus, você tá em pecado, você vai morrer, você vai pro inferno. Tudo isso é verdade, mas você não vai ficar falando toda hora.
Tem uma sátira, vamos tratar assim, de as senhorinhas ia para a igreja, né? Todo dia passava na frente de um bar e os caras no bar bebendo, e ela sempre chamava, vamos para a igreja com a gente hoje. Eles, não, um dia a gente vai. Vamos para a igreja com a gente hoje. Ah, qualquer dia a gente vai. E nunca foram para a igreja. E aí um dia elas passando na frente do bar, os caras pararam ela e um dos caras perguntou assim, e se vocês estão indo para a igreja, e se tudo isso for mentira? Se você está indo para a igreja for só perca de tempo, no final das contas, como que vai ficar? Não, a pergunta é boa. Ó, se tudo que a gente está fazendo for mentira, a gente não vai perder nada. O que a gente vai perder? A gente vai perder uns dias de bebedeira, de ressaca, de doença, de festejar, mas a gente está num ambiente bom, agradável, onde temos amigos verdadeiros, onde vemos as coisas acontecerem, os milagres acontecerem. Agora, se tudo isso for verdade, nós vamos passar toda a eternidade de uma forma melhor do que nós estamos vivendo agora. E vocês? As caras do bar engoliu seco, não, hoje a gente vai para a igreja. Então assim, se tudo isso que a gente está vivendo hoje for uma mentira, o que a gente perdeu? Perdemos alguma coisa? Não perdemos. E se tudo for verdade, valeu a pena? Demais. Valeu a pena demais. Investimento de tempo, de dinheiro, investimento intelectual, tudo que a gente faz em prol do reino de Deus vai valer a pena. Vai valer a pena um dia. Andar com pessoas, conhecer pessoas, ouvir pessoas, falar com pessoas, sabe? É engraçado assim que muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, ô irmão, você pode orar por um parente meu que está doente? Posso, claro que sim. Me fala o nome da pessoa, quer orar comigo agora? A gente ora agora. Rapidinho ali, ó, Senhor, abençoa essa pessoa, cura essa pessoa, vai de encontro com essa pessoa, na hora ali, a pessoa já gera uma confiança. Tem pessoas que sentem falta quando a gente não está no ambiente. A gente fala isso direto aqui, né? A gente sempre tem esse testemunho, né? Faltou, poxa, fez uma falta. Isso não é nosso. Não pode ser só nosso. Imagina esse homem paralítico sem amigos. Estava até hoje paralítico. Entrou para a história, tá aqui, ó. Sabe? Entrou para a história do lugar. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Então é esse nível de amizade que nós precisamos ter. Pessoas que nos levam a Deus. Pessoas que nos apresentem a Jesus. E é esse tipo de amizade que nós precisamos ser. Levar Jesus até as pessoas. Levar as pessoas até Jesus. Então assim, eu recebo daqui e entrego para cá. Sabe? A palavra fala que nós, do nosso interior sairá rios de águas vivas. Sabe? Será como uma fonte de águas vivas. Então, de nós precisa sair esse rio. Nós somos a fonte. De nós. Então, quem está com sede, vem até mim e beba. Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Mas não pode ser o único também. Amém? Gente, glória a Deus. Rodrigão, abraço, saudade. Tainã, ó a galera aí, ó. A Érica. Gilson, Mariana. Caramba. Da hora. Gente, Deus abençoe. Vamos terminar aqui que agora a gente vai comer um lanche. Tá bom? Se quiser comer lanche, você precisa vir aqui no presencial. Deus abençoe.